meninas, hoje eu tô aqui com a doutora Gabriela e ela que tirou os meus sisos e... Enfim, eu já fiz várias coisas e já postei várias vezes foto com ela e tal. Vocês sabem que ela trata dos meus dentes e como eu já recebi várias perguntas e também eu vejo que muitos amigos próximos têm dúvidas em relação a isso, hoje a gente veio falar sobre a extração dos sisos, conversar um pouquinho sobre isso para resolver as dúvidas de vocês e as minhas dúvidas que eu tinha antes de tirar. E eu acho que vai ser bem legal. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Eu queria te perguntar se todo mundo tem que tirar os sisos, se todo mundo tem esses dentes, porque eu já ouvi falar que tem gente que nunca nasceu, tipo, pessoas da minha família falaram, eu não tive siso, então eu não sei também se tem pessoas que têm, mas não nascem, como é que funciona isso? Hoje em dia com a evolução, né, assim como tem gente que já nasce sem apêndice, tem gente que nasce sem siso também. Sim. Então nem todo mundo tem os 4 sisos. Tem gente que nasce com 3 sisos, com 2 sisos, tem gente que nasce sem siso. Então isso vai muito da genética de cada um. Agora talvez na época dos pais, assim, que são mais antigos, o que acontece também? Naquela época as extrações dos dentes eram mais frequentes. Então, às vezes acontece também, a gente tem 3 molares, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro molar é o siso. Então, na época dos teus pais, ou dos meus pais, ou dos teus avós, às vezes o primeiro molar era perdido e o segundo molar vinha migrando, pegando o lugar do siso. Mas como assim perdido? Perdido porque é distraído, entendeu? Qualquer coisa distraía. Então, extraía um dente, os outros migravam. Então, às vezes a pessoa não tinha tanta informação, tanto conhecimento. Às vezes acham que nem tem siso, ou tem siso e não sabe. Isso é bem comum. Tem tipo a possibilidade da pessoa ter o siso e ele nunca tem a possibilidade. Ou tem a possibilidade do siso estar sempre, que a gente diz, incluso. Que ele fica lá dentro do osso a vida inteira. Às vezes tem pessoas... E daí não incomoda também. Pode ser que nunca incomode, tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade do siso ficar ali quietinho, incluso o resto da vida e a pessoa nem saber. Só ser descoberto num raio-x. Pois é, eu ia dizer, daí, mas se o dentista pega e faz um raio-x do dente, daí ele sabe se o dente vai nascer ou não vai nascer, alguma coisa assim? Sabe. Assim, normalmente, como é que funciona, né? Lá pelos 14 anos a gente pede, 13, 14 anos, a gente já pede um raio-x panorâmico, que já é o suficiente pra gente ver como é que tá o posicionamento desse siso. Se ele tá inclinado, se ele tá reto, porque a gente vai ver o germe, que a gente chama, que é só a bolinha do dente, que a raiz não tá formada ainda nessa idade. Então, quanto antes a gente detectar que é necessária a extração, melhor. Porque menos danos vão ser ocasionados, né? Porque não vai ter a raiz do dente para tirar, vai tirar só a bolinha do dente, que é a coroa que vai estar ali, com essa idade, 13, 14, 15. Às vezes a gente com 15 já tá com a raiz se formando. Tá, mas que nem quando tu tirou o meu e eu vi assim, era um dentezinho e por baixo tinha aquelas pontinhas. Aquilo era a raiz? Tinha já as pontinhas da raiz, o teu. Não tava com a raiz completamente formada, já tinha as pontinhas já estavam começando a formar. Sim, mas por que a gente tem que tirar o siso, assim? Eu acho que, eu não sei, pode ser uma informação meio errada assim que eu tenho, mas é mais comum, não sei, recentemente assim que as pessoas têm começado a tirar mais o siso, porque antigamente não se tinha tanta informação, então se deixavam os problemas acontecerem. Hoje em dia a gente já faz o raio-x, a título de prevenção, de ver se precisa ou não. Nem todo mundo precisa tirar. Isso de que todo mundo precisa tirar o siso é uma ideia errada. Porque não é todo mundo que tem que tirar o siso. Tem pessoas que têm espaço para o dente nascer e se ele tem espaço para nascer e ele vai ficar mordendo por cima, normal, não se tem por que tirar. Daí não é. Agora a gente tira quando ele não tem espaço para ele nascer ou quando ele está inflamando, que às vezes o siso fica naquela tentativa de nascer, ele está torto e fica com um pedacinho de gengiva em cima e ele não consegue nascer, então ali fica um acúmulo de sujeira, aquilo fica inflamando, desinflamando, inflamando, criando pus, dando mau hálito, dando dor, ou às vezes ele está nascendo e está nascendo de uma maneira errada, então tem que extrair. A gente no raio-x e no exame clínico já é o suficiente para a gente detectar se é necessário extrair ou não, mas é sempre importante ver e averiguar isso, porque às vezes que se tu não tirar o siso, né, o que vai acontecer? Às vezes tu tem indicação de extração e tu não tira, tu tá correndo o risco de tu causar uma cárie no próprio siso ou uma cárie... Mesmo que ele esteja lá embaixo, assim? Sim, pode. Cárie no próprio siso lá embaixo, se ele tá incluso não, mas ele pode ocasionar uma reabsorção na raiz do segundo molar, porque ele fica encostadinho, às vezes ele vai tentando nascer e ele se aproxima do segundo molar e pode causar um dano no segundo molar.
ou ele pode causar uma reabsorção nas raízes, ou ele tenta nascer e pode ficar mal encostado no segundo molar e causar uma cárie no segundo molar. E tem que extrair o segundo molar às vezes e deixar de até opta às vezes por extrair o segundo molar e deixar o siso nascer, então por causa que às vezes o siso causa um dano no segundo molar. Mas o que acontece, tipo, se a pessoa, que nem eu vi foto na internet, do siso meio que deitado assim, a pontinha não é pra cima. E ela não fez raio-x, não sabe que o dente dela é assim, ele nasce, ele vai se ajeitando assim, nasce reto, ou ele nasce todo... Ele vai ficar torto. Uma vez ele nasce deitado assim? Às vezes ele nasce um pouquinho, fica só com a partezinha da coroa pra fora, um pouquinho pra fora, e ele não consegue ficar em oclusão, porque ele já até pegou o eixo de nascimento, o eixo de erupção, que a gente diz dele, já foi assim. Se ele tá com o eixo assim, ele não vai se endireitar, a menos que tenha alguma força mecânica, um aparelho ortodôntico, alguma coisa. Mas normalmente não tem espaço, porque ele é o último lá de trás, né? Então, como a gente tá cada vez, antigamente também a alimentação era outra, né? As pessoas tinham mais força mastigatória, os alimentos eram mais duros, as arcadas eram maiores e tinha espaço para o siso nascer. Hoje em dia a nossa alimentação está cada vez mais pastosa, mais maciazinha, então a arcada da gente está se desenvolvendo menos, está tendo menos espaço para o siso. Então o siso ele é um dente que na eficiência mastigatória ele não faz diferença. Eu ia dizer, meio um dente inútil. Inútil. Ele só não é inútil quando a gente precisa realmente preencher esse espaço. Pessoas que têm arcada muito grande, mas em termos de eficiência mastigatória, tu não vai mastigar melhor por tu ter o siso ou mastigar pior. A tua eficiência de mastigação vai ser a mesma. Gabriela, como funciona assim o procedimento, eu digo, a hora da cirurgia, a questão de anestesia? Porque eu tenho até um conhecido meu que ele não pode com cirurgia e tal, e daí teve até que fazer, tipo, anestesia geral. Em que casos que isso acontece? Eu sei lá assim, como é que funciona. De uma vez, estando diagnosticado que a pessoa precisa tirar o siso, tem uma saúde boa para isso, né? Porque também tu tem que estar em condições boas de saúde, não pode ter problema de coagulação sanguínea, nem nada. Então é um procedimento que pode ser feito em consultório mesmo, não precisa ser feito em hospital. Hoje em dia a gente tem técnicas e tem aparelhos que facilitam muito a extração dos sisos, o conforto do paciente. Por exemplo, tem paciente que é muito ansioso, a gente pode usar a sedação consciente, que é uma anestesia inalatória com óxido nitroso, é uma sedação. Então o paciente, é aquele gás do riso que o pessoal escuta falar nos filmes, coloca uma máscarazinha, respira, aquilo vai te dando uma calma, vai te trazendo uma paz. Então isso, às vezes os pacientes que são ansiosos, só com isso já conseguem fazer a cirurgia. Sim. Ou outras vezes, também a gente utiliza sempre nas minhas cirurgias a anestesia eletrônica, não é mais aquela anestesia com agulha que tu dá e é muito melhor. Essa eu fiz na Doris, anestesia eletrônica. É uma anestesia que o gotejamento do anestésico vai saindo gotinha por gotinha, então o paciente não sente. Tu sente assim, tu só sente a picadinha, menos que o exame de sangue, assim, só uma coisinha de nada e depois não sente mais nada, assim, já tá anestesiada. Já fica anestesiada, porque geralmente eu já fiz uma vez no dentista uma anestesia dessas de agulha, e daí tipo dói quando tá assim lá tu dentro. Sente o líquido entrando, e com essa tu não sente. Exato. Então assim, são recursos que a gente tem hoje para realmente amenizar o medo, para dar mais conforto. Tudo que a gente pode fazer para dar mais conforto na hora da cirurgia, a gente faz. Agora, assim, em casos que o paciente realmente tem pânico mesmo, que é uma coisa horrorosa, que não pode nem sentar na cadeira do dentista, aí já recomendo fazer com sedação, uma coisa mais, ou talvez assim, no hospital, né, fazer, como tu disse, com anestesia geral. Então não tem assim, tu tem recursos, né? Sim. Cada tipo de paciente necessita de um atendimento. E é sempre possível, tipo, tirar os 4 de uma vez, ou tem paciente que tem que tirar só um de cada vez, ou como é que funciona assim? Depende dos sisos, né? Tem sisos que a gente até recomenda extrair os 4. Tem pessoas que não, que é melhor tirar de 2 em 2. E sempre acompanhado depois de medicação. Eu normalmente dou medicação pré-operatória, isso é de cada dentista, mas assim, o paciente vai tomar antibiótico, vai tomar analgésico, vai tomar anti-inflamatório. E pra que serve tomar antes, assim? Isso eu gosto de dar antes, porque eu acho que daí no momento da extração o antibiótico já vai estar no teu sangue agindo e vai diminuir o teu risco de ter uma infecção pós-operatória. Mas também dar depois da cirurgia não é errado, a conduta de cada profissional, porque igual o antibiótico vai fazer efeito e vai estar te precavendo de ter uma infecção, Sim. porque a boca é um local muito contaminado, né?
Então a gente tem que dar antibiótico, especialmente quando mexe em remoção óssea. Às vezes o siso está lá dentro do osso e a gente precisa remover o osso. Então o antibiótico é necessário. Tá, e por exemplo, eu depois da cirurgia, tomando remédio e tal, não sentia dor. Deixa eu tomar o remédio tudo certinho. Mas se de repente a pessoa vai lá, tira o siso, está com muita dor e é uma dor que não passa, quer dizer que tem alguma coisa errada, assim, que tem que ir no médico. Assim, sempre. Se isso acontece, eu gosto de ver o paciente para ver o que está acontecendo no pós-operatório, né? Porque pode ser uma complicação, pode ser que tenha sido, pode ser que tenha uma infecção mesmo tomando antibiótico. Porque isso vai muito de cada organismo, vai da bactéria que atingiu o local. Mas sempre o paciente tem que voltar ao consultório para ver o que realmente está acontecendo. Eu acho importante a gente falar também dos cuidados pós-operatórios, né? Que o paciente daí não pode fazer atividade física por uma semana. Mas por que não pode fazer? Tipo, o que pode acontecer? Se tu faz atividade física, por exemplo, tu vai aumentar a tua pressão sanguínea. Então ali tu tem vasos sanguíneos cortados. Tu vai aumentar a pressão dentro do vaso e teu risco de hemorragia vai aumentar. Pode ter uma hemorragia. Tu pode inchar mais. Então, assim, é importante não fazer atividade física, aplicar gelo. O gelo vai ser um anti-inflamatório natural, vai te ajudar a não inchar. Pois é, eu da primeira vez que eu tirei os dois desse lado, eu fiquei super inchada, bem roxa e tal. E se tiver foto eu até coloco aqui no vídeo, tá? Meio feia, mas tudo bem. E da segunda vez eu fiquei super pouquinho, assim, quase nada inchada, bem pouco roxa. Na verdade eu fiquei inchada no dia seguinte. Mas assim, eu tirei na sexta, no domingo eu já tava bem pouco inchada, então foi uma recuperação melhor. Isso também depende de pessoa pra pessoa, ou tem a ver, tipo, com o tipo, como o dente é. Depende de tudo, depende do teu organismo, depende do tempo da cirurgia, depende dos teus cuidados pós-operatórios, depende do teu grau de estresse e ansiedade, também vai influenciar. Depende do que tu se movimentou, se tu te cuidou, se tu ficou quietinho, se tu fez algum esforço a mais. Sim. O roxo é muito relativo também. Depende às vezes tu tem um siso que tu tem que remover muito osso para tirar. A tendência é de inchar mais no pós-operatório. Se tem um siso ali que tu só botou a alavanca, o siso saiu. A tendência é tu inchar menos, é tu ficar menos roxo. Sim. Então tudo isso são fatores que vão determinar o teu pós-operatório. E em questão de alimentação, assim, eu acho que seria legal falar um pouco também o que é certo e errado, porque eu já ouvi gente falando que tem que comer só coisas mornas, outras pessoas falando não, coisa gelada, ou que não pode, tipo, tomar coisa com canudinho, não sei. No primeiro dia é legal tu tomar, como tu tá aplicando gelo, só coisas geladas. No segundo, terceiro dia a temperatura do alimento fica liberada. E tem que cuidar um pouquinho a consistência, só para não te machucar. Sim. Mas normalmente o paciente vai sentindo aquilo que ele pode comer ou não. É, exatamente. Na primeira vez que eu tirei, eu não conseguia comer nada, assim, tipo... Na verdade eu conseguia depois, mas só com um lado. O outro lado, aliás, né? Mas dessa segunda vez eu comi praticamente tudo e conseguia mastigar normal, assim. Vai muito. Depende Tu muito. consegue ser seletivo e analisar. Coisas menores, tipo arroz, carne moída, não ia comer um churrasco, mas... Foi bem tranquilo, assim, acho que foi... Mas hoje em dia, assim, acho que o recado que tem que ficar, especialmente, é ver a prevenção, não deixar pra ver isso quando já pode ter danos pro organismo, né, como cárie, inflamação, perda óssea. Então, o importante é atacar na prevenção. E no dentista, a partir dos 14 anos, ir no dentista fazendo raio-x. Na verdade, o dentista tem que ser desde o tempo da vida intrauterina, né? Mas assim, pra ver o siso, a partir dos 14. Sim, 13, 14 anos aparece ali o... Vai ali, faz um raio-x e o dentista vai saber dizer, né? Sim, se tem que tirar ou não, se tem que esperar. Às vezes a gente diz, não vamos tirar agora, tem que tirar, mas não é o momento, vamos esperar mais um ano. Então, só fazendo uma boa avaliação e cuidando. E se vocês quiserem também, meninas, venham aqui na Clínica Consulter, né, com a doutora Gabriela, em São Leopoldo. Eu deixo o endereço aqui pra vocês e eu indico muito, porque foi um bom tratamento. E é isso, eu acho. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, era isso. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu grave mais algum vídeo com a doutora, se vocês têm alguma dúvida sobre, sei lá, qualquer processo de dentes, comentem aqui embaixo que a gente vem gravar de novo, né? Então tá, Doris, obrigada. De nada. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!